Hoje eu peguei um artigo super legal, tá? Para a gente discutir, falando sobre a eficácia da terapia manual pediátrica no paciente que apresenta uma plagiocefalia posicional, certo? Então, foi um estudo bem legal, fez um comparativo bem bom, tá? Então, eu acho que vai valer muito a pena essa discussão aqui. Beleza, gente? Então, simbora. Sejam muito bem-vindos à nossa live de quinta-feira. E hoje a gente vai falar sobre estratégias para você conseguir tratar uma plagiocefalia posicional severa no seu paciente. Para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta e osteopata pediátrico, sou especialista no tratamento das disfunções pediátricas em até 4 atendimentos e eu também sou criador do método TEMAP, que é o meu método de terapia manual avançada pediátrica, onde eu ensino fisioterapeutas a tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos, se tornando aí também uma referência na pediatria. Beleza? E hoje eu vou abrir aqui minha caixa preta, né? Minha caixa de segredos e mostrar para vocês alguns raciocínios, algumas técnicas, o que é que a gente pode fazer em relação de estratégias para a gente conseguir reverter uma plagiocefalia posicional severa. Beleza? Então isso é muito importante. Se você é fisioterapeuta pediátrico, se você trabalha com esse público pediátrico, você necessariamente precisa ter conhecimento para conseguir tratar as assimetrias cranianas, porque é uma demanda real e existe, tá? O som está Primeiro vamos estourando. entender a relação aí da assimetria craniana, tá? Plagiocefalia posicional, gente. Algo que você precisa saber tratar no seu paciente, porque é algo que vai chegar aí no seu consultório, certo? Plagiocefalia posicional hoje é uma das grandes queixas no nosso consultório. 90% aqui dos meus pacientes têm assimetrias cranianas e a grande maioria são plagiocefalias posicionais. A plagicefalia posicional, a gente está falando daquele crânio, certo? Que ele tem um lado na região posterior da cabeça dele diferente, amassado, certo? Então, esse crânio ele tem um formato de paralelograma quando a gente olha de uma vista superior, tá? Isso pode estar relacionado, por exemplo, é muito comum a gente ver isso em pacientes que têm um torcicolo aí. Então, a assimetria craniana do tipo plagiocefalia posicional, ela pode ser uma consequência do torcicolo congênito, tá? E saber tratar o torcicolo congênito de forma assertiva e correta é uma das primeiras estratégias que todo fisioterapeuta precisa ter para saber, para conseguir, na verdade, gerar resultados mais assertivos, rápidos e duradouros no seu paciente. Beleza? Então a gente vai discutir um pouquinho. Então, eu peguei aqui, gente, esse artigo, foi um artigo publicado em 2021, tá? Vou pegar alguns trechos aqui para ler com vocês e a gente vai conversando sobre isso aqui no consultório, ou aqui na nossa live, tá bom? Então, o artigo foi publicado em 2021, onde ele quis trazer, mostrar, né, a eficácia da terapia manual pediátrica na plagiocefalia posicional. Foi um ensaio clínico randomizado, beleza? Então, a plagicefalia posicional ela é frequentemente afeta bebês saudáveis e a hipótese de que a terapia manual adaptada à pediatria é mais eficaz na melhora da assimetria craniana do tipo plagiocefalia do que apenas o reposicionamento, estimulação sensorial e motora. Ou seja, os profissionais que trabalham com esse público aí, eles já têm essa pulga atrás da orelha e já começa a acontecer questionamentos e perguntas se de fato a gente trabalhar em estruturas específicas no corpo do bebê não seria mais eficaz do que fazer só apenas estímulo motor, reposicionamento terapêutico, né, que é o paciente dormindo do lado contralateral aí da plagicefalia, e estímulos sensoriais. Então, esse questionamento sempre existiu no âmbito aí da pediatria, então as pessoas estão cada vez mais querendo entender se atribuindo a terapia manual no tratamento das plagiocefalias com todo esse protocolo de tratamento que precisa ser incluído, não é eficaz do que só pacientes que fazem exercícios, enfim. Então esse estudo quis trazer isso, tá bom? Então foi pego 34 indivíduos
neurologicamente saudáveis, com menos de 28 semanas de idade e com uma diferença de pelo menos 5 milímetros entre os diâmetros das diagonais. O que é isso quer dizer? Que ele pegou pacientes, certo? Fez uma craniometria. Para quem não conhece a craniometria, certo? O craniômetro é esse aparelho aqui, que a gente coloca essa fita na cabecinha do nosso paciente. Vou mostrar para vocês. Coloca essa fita aí na cabeça do paciente, a gente pega o instrumento, o craniômetro, e medimos as diagonais dessa cabeça, certo? Porque no paciente que apresenta uma plagiocefalia posicional, secundário, por exemplo, a um torcicolo, como esse paciente ele não tem uma boa flexibilidade cervical, ele vai ter um excesso de pressão em apenas em um ponto do crânio. Então, esse ponto do crânio ele vai acabar deformando, causando a plagiocefalia, que de uma vista superior a gente vai ter esse formato de paralelograma do crânio do nosso paciente, tá? Isso significa dizer que o quê? Que essa diagonal aqui, ó, a diagonal da plagiocefalia vai ser menor do que essa outra diagonal. Então a gente precisa pegar essas diagonais, jogar em uma fórmula específica e isso vai nos dar índice, porque é a partir daí que o fisioterapeuta vai tomar a melhor decisão de tratamento para o paciente pediátrico. Porque a depender do nível dessa assimetria craniana, falando especificamente aqui da plagiocefalia, e da idade desse bebê, vai existir tratamentos específicos para cada aí grau de assimetria craniana, também atrelado a essa idade. Então é importante a gente saber avaliar. A gente chama isso de uma craniometria, beleza? Então é importante. Então ele pegou esse grupo de bebês com menos de 28 semanas e eles tinham uma diferença de 5 milímetros de diagonal, né? E foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos, por 10 semanas. Então fizeram um protocolozinho aí de 10 semanas, com terapia manual pediátrica, tá? Mais um programa educacional do cuidador, enquanto o grupo controle só recebeu o mesmo programa de educação exclusivamente, ou seja, orientações específicas para os cuidadores desse paciente, tá? Então foi dividido mais ou menos assim, beleza? Então existem ainda muito poucos estudos, gente, na literatura que tenta comprovar isso, por isso que o pessoal está querendo estudar muito, né? Então a maioria dos estudos não consegue estabelecer, ó, ele traz aqui um trecho. Poucos estudos analisaram o efeito da terapia manual na plagiocefalia não sinostótica. A maioria desses estudos não conseguiu estabelecer um nível suficiente de evidência devido à falta geral de tamanhos de amostras adequadas, grupos de controles ou randomizados, tá? O objetivo deste estudo foi analisar a eficácia da adição de uma abordagem com a terapia manual a um programa de educação e orientações para os pais ou cuidadores desse paciente. Ou seja, a gente vai, além de todas as outras estratégias de estímulo motor, tummy time, reposicionamento terapêutico, estímulo sensorial, a gente acrescentou aqui um protocolo de terapia manual do paciente com a plagiocefalia posicional. Beleza? Então foram 34 bebês com menos de 28 semanas com plagiocefalia posicional e o critério de inclusão foi ter que ter pelo menos 5 milímetros de diagonais, tá? Ou seja, esse paciente ele ia ter aí uma plagiocefalia de moderada para grave, tá? Moderada ou grave. Foram excluídos lactentes que receberam tratamento ortopédico, ou seja, órtese craniana, fisioterapia ou apresentavam doença genética, transmissível, metabólica, neurológica ou cranioestenose, tá? Por que isso é importante, gente? Porque a cranioestenose é uma doença. Isso se torna, é uma patologia, beleza? Então, se o paciente apresenta um fechamento precoce de alguma sutura, tá? Então, sutura coronal, sagital, lambidóida, isso é uma doença. Fechou antes do tempo, isso vai sim causar uma deformidade craniana, isso vai sim causar uma assimetria craniana, mas não somos nós, fisioterapeutas, que trabalhamos com a terapia manual pediátrica, que vamos tratar esse paciente. Isso é cirurgia, tá? Então é importante vocês saberem disso, porque já teve casos de fisioterapeutas perdendo tempo tratando uma trigonocefalia, por exemplo, que é aquela assimetria craniana,
onde o paciente apresenta um fechamento precoce da sutura metópica, é aquele crânio, ó, assim, meio triangular, pontudo, certo? Então, já teve profissionais querendo tratar esse tipo de assimetria craniana, e esse tipo de deformidade, por exemplo, é uma deformidade clara, que a gente nem precisa fazer exame e ver que ali de fato tem um fechamento precoce de sutura, certo? Então vocês precisam entender isso. Esse tipo de paciente foi excluído aqui nesse estudo, tá certo? Então os sujeitos foram randomizados em dois grupos, com o número final de 17 sujeitos. Os sujeitos foram dados clínicos e demográficos foram extraídos da história clínica e do depoimento dos pais. Então, por exemplo, idade, peso ao nascer, o sexo, se foi prematuro, se teve um parto instrumental, ou seja, uso de fórceps, de ventosa, certo? Se é o primogênito, se é parto, se essa mãe já teve múltiplos partos, se esse paciente tem uma preferência posicional, certo? Se esse paciente ele fica em decúbito ventral pelo menos 1 minuto no primeiro mês, ou com 2 meses, pelo menos 1 minuto, tudo isso são situações que nos dão informações muito importantes, tá? Então, por exemplo, via de parto é muito importante a gente entender como é que esse paciente nasceu, certo? Como é que foi esse parto desse paciente. Quem é meu aluno lá dentro do ITEMAP recebeu, inclusive, a minha ficha de avaliação exclusiva aqui que eu uso no meu consultório, com perguntas direcionadas que já vai nos dar respostas importantes, tá? E uma dessas perguntas é saber como é que foi o tipo de parto dessa mulher, porque isso influencia em muito, certo? No que esse paciente pode nos apresentar ali no nosso consultório, tá? Se foi um uso de fórceps, se usou, por exemplo, uma ventosa, tá? Tudo isso são questões aí adicionais que esse paciente ele pode apresentar mais disfunção para a gente. Então, olha aí, por exemplo, vocês já andando na frente da galera que tem essa fichazinha de avaliação para saber aí, né, pegar toda, colher a anamnese do paciente de vocês. Beleza? A questão da preferência posicional é importante a gente identificar, né, se esse paciente ele tem uma assimetria de movimento cervical, porque, como eu falei no início da nossa live, o torcicolo congênito, a limitação cervical do paciente, ele é um dos maiores causadores das plagiocefalias posicionais, tá? Exatamente porque esse paciente ele não consegue distribuir peso na região posterior e esse crânio ele vai receber um excesso de pressão em um ponto único da cabeça. O crânio do bebê precisa ser muito maleável, precisa ser molinho, porque ele precisa acompanhar esse crescimento cerebral, porque a natureza é perfeita e se esse crânio já fosse fechado, não tivesse sutura, não tivesse fontanela, esse paciente ele não ia conseguir passar ali no canal vaginal, essa mãe não ia conseguir parir de forma natural. Então, por isso que existem essas adaptações no crânio do bebê, onde literalmente esses ossos eles fazem um cavalgamento, né? Existe cavalgamento de sutura, que é para o diâmetro dessa cabecinha diminuir e esse bebê conseguir passar lá no canal vaginal, tá? Então, isso é uma adaptação natural, faz parte do corpo do bebê isso acontecer. Então, com 24 horas é para essa alteração craniana, essa assimetria do crânio, ela diminuir. Por que ela diminui? Porque quando o bebê começa a chorar, começa a mamar no peito, quando ele começa a respirar pelo diafragma, ele faz uma pressão negativa lá no sistema craniano, né? Uma pressão negativa intracraniana, e esses ossos que estavam cavalgados, eles voltam para o lugar, certo? Por isso que o bebê, quando nasce de parto natural, nasce com aquele crânio super alongado. Aquilo ali é uma adaptação fisiológica para ele conseguir nascer de parto natural. Mas isso é para se resolver dentro de 24 horas, tá? Se isso não se resolve, se esses pais eles ainda enxergam assimetrias faciais, assimetrias cranianas, ondulações nessa cabeça, formatos inadequados desse crânio, esse paciente ele precisa ser encaminhado para uma avaliação. Inclusive, isso já tem no novo guideline aí de fisioterapia de torcicolo congênito, tá?
Então, se os médicos ou profissionais de saúde observou qualquer assimetria, seja craniana, facial, assimetrias de movimento nesse paciente, ele já precisa ser encaminhado para o fisioterapeuta tratar. Então, olha que importante, certo? A gente ter esse conhecimento para a gente não comer bola, beleza? Então, muitas vezes, por exemplo, se foi um parto muito difícil, essa mãe, ela sofreu, esse paciente ficou muito ali no canal vaginal, recebeu muita compressão craniana, esse cavalgamento aí de sutura, essas sobreposições ósseas, elas foram muito mais intensas do que o fisiológico, tá? E aí é por isso que só essa pressão negativa pela respiração, pelo choro do bebê, pela sucção lá no peito, ela não é o suficiente para conseguir reverter essas sobreposições ósseas, entendeu? Então, por isso que é necessária a nossa abordagem com a terapia manual, porque a gente vai dar mobilidade para essas estruturas de sutura, fontanelas, certo? Mobilidades ósseas, tratar possíveis assimetrias de movimento cervical que esse paciente pode apresentar, tá? Porque a gente sabe que esses próprios bloqueios, essas próprias tensões e forças exercidas no corpo do bebê durante o parto pode sim causar disfunções, principalmente em região de base de crânio, certo? Então isso vai causar disfunções de mobilidade. É isso, inclusive, que a gente vai falar na nossa primeira aula do nosso último workshop Fisioterapeuta Referência na Pediatria, tá? Que é o meu evento online gratuito, onde eu ensino a vocês todos os 4 pilares para vocês conseguirem tratar essas disfunções em até 4 atendimentos. Então é tema da nossa primeira aula vocês entenderem sobre essas disfunções, beleza? Então quem ainda não se inscreveu, quando acabar a live aqui, vai lá na minha bio, clica no link, tá? Porque esse evento ele não vai mais acontecer. Não é só porque está no final do ano, gente, é porque de fato a gente não vai mais fazer esse workshop e esse é o nosso último workshop. Então, se você tem interesse aí, são 3 dias de aula que a gente dividiu em temas. Nosso segundo tema, nossa segunda aula, a gente vai falar sobre as assimetrias cranianas e o tratamento dela. Então, no final da aula aqui, vai lá e se inscreve, ou então comenta pediatria aqui, que você vai receber aí um link, tá? Para você se cadastrar, beleza? Então, quem tem interesse em se inscrever gratuitamente, comenta pediatria aqui no chat, você recebe o link. Certinho, gente? Então, por isso que a gente precisa já abordar esses pacientes, tá? Então, ou seja, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Que situações ainda do período gestacional, ou do parto, ou pós-parto, são sinais muito importantes que você precisa saber identificar, saber colher dessa família, porque vai te dar um norte no seu tratamento. Tá bem? Beleza? E isso se comprova aqui nesse artigo que eu estou lendo para vocês. Certinho? Então vamos lá. A intervenção, como foi que eles fizeram? 17 indivíduos receberam 10 sessões de terapia manual em um programa de educação para os cuidadores, um conceito, né, integrativo aí de tratamento para cada família, certo? A fim de fazer uma remodelação craniana, tá? E aí, gente, o que foi que esse povo fez com esses pacientes? Olha que interessante. Primeiro, fizeram uma manobra para mobilizar o tecido neuromeníngeo desse paciente, certo? Então, aplicaram técnicas, por exemplo, na região aí lombosacra desse paciente para tentar trabalhar a região da dura mater, a neuromeninge. Ou seja, quem é aí aluno do TEMAP sabe que a gente já faz isso há muito tempo, né? Um dos conceitos para a gente tratar o nosso paciente é a gente conseguir trabalhar com esses tecidos mais profundos, para a gente conseguir gerar resultado no nosso paciente, é trabalhar com esses tecidos mais profundos, a dura mater, por exemplo, certo? Então, quem é aluno do TEMAP, a gente já faz isso há muito tempo. Fizeram também uma técnica para coluna, estou lendo aqui, mapeei para vocês, tá? Então, fizeram também uma técnica para a coluna cervical, certo? Uma tração aplicada através da cabeça e fazendo movimentos aí, seguindo movimentos aí de flexão, extensão, rotação, lateroflexão, no sentido aí dorsal do paciente. Ou seja, trabalhando aí também a cervical desse paciente,
querendo fazer uma descompressão dessa base de crânio. Ou seja, mais uma vez, quem é meu aluno, ou quem já participou lá do workshop, inclusive eu falo sobre isso na aula 2, tá? Falando sobre as disfunções ali da região cervical alta e base de crânio que influenciam diretamente nessa mobilidade cervical do paciente. O porquê isso acontece, beleza? Então, falo sobre isso lá. Fizeram uma técnica aí para tratar essa questão também. Fizeram também uma técnica de pressão manual para trabalhar a mobilidade óssea mesmo dessa região aqui. Ou seja, trabalhando estruturas aí não só de tecidos moles, mas também de tecido ósseo também. Mais uma vez, quem é aluno do TEMAP sabe trabalhar muito bem essas questões, tá? E fizeram também duas técnicas para equilibrar a tensão membranosa intracraniana e uma técnica de moldagem de descompressão de sutura coronal baseada em um trabalho aí que já estava publicado na literatura, beleza? Ou seja, eles também entendem que precisa trabalhar essa mobilidade de suturas intracranianas, tá? Para a gente conseguir ter um resultado satisfatório. Por quê, gente? Bora lá raciocinar. Falo isso muito aqui para vocês o tempo todo, certo? O que remodela o crânio do bebê, gente, não sou eu e nem você que vai lá e vai puxar o osso de volta para o lugar, não, certo? O que é que a gente faz? A gente vai facilitar esse processo para que o próprio corpo, a partir do seu desenvolvimento, faça com que essa remodelação craniana aconteça. O que isso quer dizer? Por exemplo, se esse paciente apresenta uma limitação cervical e ele olha, tem uma preferência em olhar sempre para o lado direito, né, sofrendo uma pressão excessiva em apenas um ponto ali do crânio, isso vai causar essa plagiocefalea posicional. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tratar isso. O que é que está causando esse bloqueio cervical que faz com que esse paciente ele não consiga fazer esses 90 graus de rotação cervical para os dois lados? Então, é papel do profissional fazer uma avaliação muito bem feita, entender todo esse histórico de gravidez, da gestação, da gravidez, do parto, como é que foi esse parto, como é que foi esse pós-parto. Existia assimetrias já logo após o nascimento ou isso surgiu com o passar do tempo, tá? A gente precisa ter isso em mente. Porque se esse paciente apresenta essa plagiocefalea posicional, muito provavelmente foi essa limitação cervical que causou isso, certo? Por quê? Porque quando o cérebro está crescendo lá dentro, ele vai crescer no sentido antero-posterior, látero-lateral. Então, o que dá formato ao nosso crânio, né? Esse formato aqui é exatamente esse crescimento aí do cérebro lá dentro. Só que se esse paciente dorme sempre na mesma posição, e esse é o ponto aqui que tem uma pressão excessiva, quando esse cérebro tenta crescer para esse osso se desenvolver aqui para essa região posterior, ele não consegue vencer a força, por exemplo, lá da barreira do colchão, do bebê conforto, do carrinho, do próprio colo dessa mãe, tá? E aí as mães até se culpam muito, né? Isso vai chegar no consultório de vocês. Ah, será que não foi eu? Porque eu gosto de ficar com ele sempre na mesma posição. Mas essa mãe fica com esse paciente, gente, sempre na mesma posição, porque de forma inconsciente ela vê que quando ela coloca o paciente desse lado, o bebê desse lado, ele chora menos, entendeu? Se ela joga ele para o outro lado, ele fica desconfortável. Por quê? Porque ele tem a limitação, ele tem desconforto. Então, quando ela bota do outro lado do corpo, ele fica agoniado, sentindo dor, sentindo desconforto. Então, de forma inconsciente e intrínseca, ela não vai querer ver o filho dela sofrendo. Então, ela vai pegar sempre na mesma posição. E aí ela se culpa muito, achando que foi ela que causou essa assimetria craniana. Tá? Então é seu papel também esclarecer isso para essa família. Não, não foi você, mãe. Fica calma, fica tranquila, tá? Existe toda essa questão. Isso, na verdade, sempre existiu. Aí você vai puxar em outras perguntas ali da sua avaliação e você viu que, de fato, essa limitação sempre existiu. Só que essa família ainda não tinha conseguido enxergar, tá? Então a gente precisa enxergar nos detalhes ali se de fato aquilo ali já existia, tá? Que provavelmente já existia. Então, o primeiro papel para você conseguir gerar um resultado é fazer isso.
tratar essa limitação. O que é que está causando isso no paciente? E pelo amor de Jeová, pelo amor de Deus, não achem que limitação cervical é o ECOM envolvido, tá? Tentar fazer alongamento do ECOM, certo? Na grande maioria das vezes, o ECOM ele não tem relação nenhuma com essa limitação cervical. Existem muitas outras causas que esse paciente pode apresentar de disfunções em outras áreas completamente diferentes, certo? Da região cervical e que podem interferir diretamente nessa região cervical. O guideline de pediatria, por exemplo, de toxicólogo, fala para a gente avaliar a pelve do nosso paciente, certo? Existe uma conexão aí entre a pelve e a cervical do nosso paciente, conexões anatômicas importantes, certo? Então a gente precisa entender, saber avaliar essas estruturas. Beleza? Fisioterapia do século XXI não fica mais nessa de alongamento. Certo? Então a primeira coisa que vocês precisam fazer é essa. Tratar essa limitação cervical. Possivelmente é isso que está causando essa assimetria craniana. Por quê? Porque aí esse paciente vai conseguir distribuir esse peso nessa cabeça e esse crânio vai conseguir crescer adequadamente. Esse crânio vai conseguir crescer de uma forma mais harmônica e sem assimetrias, certo? É por isso, por exemplo, que se a família chega para você dizendo que o pediatra falou que a cabeça está anormal porque o perímetro cefálico do bebê está crescendo normalmente, certo? Isso não é parâmetro de avaliação de assimetria craniana. Porque a cabeça do bebê, apesar de existir essa assimetria, ela não vai deixar de crescer. Ela vai continuar crescendo, só que ela vai crescer torta. Então, aquela avaliação que o pediatra faz do perímetro cefálico do paciente pediátrico não é a que você faz no seu consultório. Você faz uma avaliação específica de assimetrias cranianas, pegando índices específicos, o CI e o CVAI, por exemplo. Tá? Então você precisa deixar isso claro também para essa família que vai chegar para você. Uma coisa não tem relação com a outra, certo? Não é porque esse perímetro cefálico está crescendo que a cabeça desse bebê está normal, apesar de estar torta, apesar de existir uma placencefalia lá. Então, isso é muito importante, gente, vocês entenderem isso, explicar para as famílias ou até para profissionais, né? Às vezes, talvez um pediatra. Por quê? Porque senão essa família perde tempo de tratamento. E a gente sabe que a janela melhor de tratamento é antes do quarto mês. Até o sexto mês a gente tem uma janela muito boa, mas antes do quarto mês é o momento ideal para a gente tratar as assimetrias cranianas. Por quê? Porque o paciente ainda tem pouco controle motor. Então a gente precisa disso aí a nosso favor. Ou seja, para ele suportar fazer as condutas que você vai orientar essa família a fazer em casa, como o reposicionamento terapêutico, por exemplo. Certo? Estão dando para entender, gente? Estou aqui falando igual a nega do leite, que nem fala. Certo? Então entendem que o buraco é muito mais embaixo, gente, e que a gente precisa sair desse raciocínio raso, né? Que infelizmente a nossa formação ela traz muito isso de alongamento, de exercícios, de estímulos motores, estímulo sensorial. Isso é muito importante, muito. Só que só ele não resolve, tá? É por isso que a gente é conhecido, infelizmente, a nossa profissão ela foi forjada com esse raciocínio e a gente sabe que funciona, mas ela é pouco eficaz em entregar um resultado rápido e duradouro, e a gente ficou conhecido como a fisioterapia é assim mesmo, demora, a fisioterapia é assim mesmo, é maçante, tenha paciência, físio demora mesmo. Não, físio não demora, certo? Quando você sabe tratar o local certo, quando você tem um raciocínio específico, quando você consegue, de fato, entender o que é que está causando naquele seu paciente, você consegue sim entregar um resultado aí, como eu falo sempre aqui, como eu entrego no meu consultório, como eu ensino os meus alunos a fazerem, em pelo menos até 4 atendimentos. Torcicolo congênito, assimetrias cranianas, refluxo, certo? A gente consegue sim entregar esse resultado rápido para o nosso paciente. E isso é importante por quê, gente? Porque a gente não vai perder tempo. Esse paciente não vai ficar ali comendo espaço na sua agenda,
certo? E você vai conseguir cobrar um valor mais justo para o seu tratamento, certo? Porque esse paciente não vai precisar ir 2, 3 vezes por semana e vai ficar um ano em acompanhamento com você, não, certo? Você faz 3, 4 atendimentos, você já consegue ver resultado desde o primeiro atendimento, porque você está tratando a causa do problema. Você está ajudando esse corpo a, de fato, se autorregular, certo? A, de fato, se reorganizar e melhorando ali todas aquelas estruturas, aquelas disfunções, para que ele se reorganize da melhor forma possível, tratando a causa do problema. É assim que a gente gera resultado rápido no nosso paciente. É entendendo sobre essas estruturas. É assim que a gente vai cobrar um valor justo pelo nosso tratamento. Sair disso aí de 50, 60 reais. Uai, caiu meu brinquedinho ali no espelho. Sair daquilo de 50, 60 reais no atendimento de fisioterapia. Tá? Beleza? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que a mobilidade cervical ela influencia diretamente, que o crescimento cerebral ele é essencial e que essa pressão excessiva em um lado do crânio do bebê vai fazer com que esse osso não consiga se desenvolver para cá. Então, a gente precisa tratar essa limitação cervical, que não tem relação com ECOM, tá? E alongamento não é tratamento. A gente precisa orientar essa família a fazer exercícios específicos e o paciente dormir em posições específicas para essa região ficar livre e esse cérebro ter capacidade de conseguir crescer para essa direção, certo? E ele conseguir fazer com que esses ossos dessa região posterior consigam se desenvolver, beleza? Por quê? Porque quando o paciente apresenta essa limitação, essa região não consegue crescer pela pressão ali da superfície rígida do colchão, enfim. E a cabeça ela não vai deixar de crescer, ela vai crescer em todos os outros sentidos, o que tiver mais facilidade, os lados que estão mais fáceis de crescer. Por isso que o perímetro cefálico não altera, certo? Então olha aí o conhecimento que você precisa ter. Beleza? Aí aqui, ó, ele fala também que foi feito a técnica da neuromeninge, que eu falei para vocês, a galera lá do TEMAP já está craque nisso. A região da cervical, falei pela questão do bloqueio, certo? E aqui também eles falam sobre a gente tratar as suturas cranianas e a meninge intracraniana, né? Que são a dura mater, ó, que é esse meu modelinho aqui, beleza? Isso aqui, gente, é a nossa meninge intracraniana, são os tecidos que recobrem o nosso cérebro, tá? Que divide o cérebro em superior e inferior, esquerdo e direito, beleza? Então, isso aqui está envolvendo todo o nosso sistema nervoso central, beleza? O nosso cérebro. E aí, eu falei para vocês que é o crescimento cerebral que vai fazer com que esse osso se desenvolva para essa região aqui. Vocês não acham que se esse paciente passou meses dormindo sempre numa mesma posição, como é que não vai ficar, por exemplo, essa sutura aqui, ó, lambidoide? Como é que não vai ficar a mobilidade desse osso occipital como um todo, dessa sutura lambidoide, certo? Dessas meninges intracranianas. Gente, isso vai estar tudo em disfunção, ou seja, com pouca mobilidade. Então, é por isso que se a gente só faz orientação de reposicionamento, falar, gente, coloca aí esse menino para dormir do outro lado e vamos ver o que vai acontecer aqui. A resposta não é tão significativa, tão positiva como a gente poderia esperar. Por quê? Porque o cérebro vai tentar se desenvolver para essa região, só que aí tem uma meninge intracraniana que está em disfunção, ou seja, um tecido que está rígido, uma sutura aí entre um osso e outro, a lambidoide, que também está enrijecida. Então, quando esse tecido cerebral tenta se desenvolver para essa região, ele não encontra mais a barreira lá do colchão, do bebê conforto e do colo da mãe. Mas agora ele encontra bloqueios e pressões dessas suturas, certo? Barreiras dessas suturas com falta de mobilidade, com esses ossos em disfunção, com esses tecidos intracranianos em disfunção. Então, não faz sentido a gente não tratar essas estruturas. É o que esse estudo mostrou. Certo? Quer ver? Ó? E aí,
Eles concluíram que, nesse estudo, o grupo intervenção, então foi dividido lá em dois grupos. Um grupo fez apenas as orientações para os cuidadores, né? De reposicionamento, exercícios, enfim. E o outro grupo fez tudo isso mais terapia manual. Fez um protocolozinho aí de algumas técnicas da terapia manual, certo? Nesse estudo, o grupo de intervenção reduziu o CVAI em uma média de 5,5, o que foi uma melhora significativa em comparado com o grupo controle. Ou seja, conseguimos aí comprovar que quando a gente aplica a terapia manual associada a todas as outras orientações que precisam ser dadas para as famílias, a resposta clínica de remodelamento craniano do paciente ela é muito mais rápida e eficaz do que um paciente que só faz exercícios, tummy time, estímulo motor e estímulo sensorial. Olha que loucura. Por quê? Por conta de todo esse raciocínio que eu falei para vocês agora. A gente tirou a barreira física, certo? Do lado do colchão, por exemplo, do lado que esse preferido que esse bebê tinha na hora de dormir, só que existia todas essas outras barreiras de sutura e de tecido intracraniano. E aí, quando o cérebro tenta crescer, ele encontra barreira, então ele vai sempre crescer para os lados que estão mais fáceis. E aí, por isso que uma diagonal vai se desenvolver muito mais do que a outra. Olha que loucura. Estão entendendo? Certo? Então foi isso aqui. Aí ele pegou também outros estudos falando bem assim, ó. Neidon, em 2015, descobriram que os pais cujos bebês receberam tratamento com capacete ficaram mais satisfeitos do que os pais cujos bebês receberam apenas indicação de reposicionamento. Em nosso estudo, a percepção parental de melhora no formato da cabeça foi melhor com a terapia manual, em contraste com apenas o grupo de educação do cuidador. Ou seja, a percepção dos pais no nosso tratamento, gente, ela é também muito importante, certo? E esse estudo aqui mostrou que um paciente que fez uma terapia manual associada lá com todas as outras orientações teve um resultado tão bom quanto em pacientes que utilizaram, por exemplo, órtese craniana. Olha que loucura. Ou seja, a resposta clínica desse paciente ela foi muito positiva, que até os pais só em enxergar viram essa melhora no formato do crânio dos filhos dela e ficaram super satisfeitos. Então, quando a gente está tratando pediatria, a gente precisa também levar em consideração se os pais estão felizes e satisfeitos, tá certo? Isso é algo importante que a gente precisa levar em consideração. Então, conclusão do estudo: a terapia manual, mais um programa de educação para cuidadores em uma amostra de bebês com plagiocefalia posicional, melhorou o CVAI e levou à satisfação dos pais de forma mais eficaz do que apenas um programa de educação para os cuidadores, ou seja, um programa de exercícios e reposicionamento terapêutico para aquelas famílias. Olha que loucura. Então, entende se você já trabalha com esse público, se isso está chegando para você, o que você faz com esse paciente como estímulo motor, exercícios, questões sensoriais envolvidas é sim muito importante. Mas se você não sabe avaliar e tratar a partir das técnicas da terapia manual, você não está oferecendo o melhor tratamento para o seu paciente. Tá? Já está comprovado na literatura isso. Assim também, gente, até os pacientes que recebem órtese craniana, aquele paciente que já saiu da janela de tratamento, certo? Ele não suporta mais o reposicionamento, que é essencial para a gente fazer essa remodelação de crânio, e a órtese foi sim, de acordo lá com o guideline do SHOA, né, que é aquele fluxograma que a gente nos dá norte para a gente tomar uma decisão clínica no nosso tratamento. Esse paciente saiu dessa janela e a órtese craniana é indicada. Os estudos mostram que a terapia manual associada com a órtese craniana também é mais eficaz do que só a órtese craniana. Por quê? Porque a gente vai trabalhar essas barreiras físicas que podem existir nesse sistema craniano desse paciente. Ou seja, as suturas, o tecido de neuromeninge,
mobilidade dessas estruturas, então essa remodelação do crânio com a órtese craniana, ela se torna mais eficaz. Eu vejo isso aqui na prática do meu consultório. Também trabalho com órtese, ó, também trabalho com órtese, e os resultados são muito bons, porque eu não só boto a órtese, eu atendo esse paciente, eu aplico as técnicas da terapia manual, eu devolvo a mobilidade para o sistema craniano desse paciente. Certo? Tá fazendo sentido para vocês? Ou seja, então a estratégia, né, para a gente conseguir tratar uma plasticefalia, mesmo que seja muito severa, é o quê? Saber identificar qual é o bloqueio de estruturas que estão causando essa limitação cervical desse paciente, não perder tempo fazendo alongamento de ECOM, porque o ECOM ele não é o causador dessa limitação, ele pode estar envolvido, mas ele não é o único e na grande maioria ele não está, certo? E a gente precisa saber avaliar e tratar todas essas estruturas desse sistema craniano, trabalhar essa mobilidade de suturas, dos ossos e dessas meninges intracranianas também. Não só intracranianas, mas até lá da região da pelve, como o estudo mostra aqui, certo? Falo isso há muito tempo aqui na internet. Beleza? Vamos lá, vou responder algumas perguntas aqui de vocês. Lorena, me tira uma dúvida. A janela de tratamento de um prematuro, então, calculamos pela idade corrigida? Isso mesmo, Lorena. Então, quando a gente vai pegar um paciente que apresenta uma assimetria craniana, mas ele é prematuro, a gente precisa levar em consideração a idade corrigida e não a idade cronológica, tá certo? Então, é a idade corrigida que a gente precisa levar em consideração na hora do tratamento, tá? Lília, muitos pediatras não encaminham para fisioterapia porque o perímetro cefálico está normal. Lília, exatamente. É isso que acontece muito na nossa prática clínica, a gente não pode deixar isso acontecer. Só que o que é que acontece, gente? As famílias elas não vão ficar satisfeitas com isso, tá? As famílias elas não estão mais aceitando essa orientação de estar normal. Elas vão atrás e elas vão chegar no consultório de vocês, porque vocês são os profissionais que nós somos os profissionais que conseguimos tratar as assimetrias cranianas, certo? E aí você precisa ter esse conhecimento para explicar isso para a família. Ó, não tem relação, o perímetro cefálico está medindo esse crescimento cerebral, tá? Eu faço uma analogia que é o seguinte, imagina que você está com uma bexiga de assopro, certo? Uma bola de assopro. Você está enchendo ela. Ela está crescendo simétrica e toda bonita. E aí você vai, pega a mão e ó, aperta essa bexiga. E você continua enchendo. Ela vai parar de encher? Não. Mas se você olhar ela do topo, ela está torta. Ela está enchendo, só que ela está torta. Porque você colocou uma pressão aqui da sua mão. É a mesma coisa de uma assimetria craniana. O crânio ele não vai deixar de crescer, só que ele vai crescer assimétrico. Cada vez mais assimétrico. Então, por isso que o perímetro cefálico não é uma avaliação segura para saber se esse paciente tem um tipo de assimetria craniana sinostótica ou não sinostótica. Porque o paciente, às vezes, ele pode até ter também, gente, um fechamento precoce de sutura, uma doença mesmo, uma cranioestenose, mas não necessariamente esse perímetro cefálico ele não cresce, tá? Ele pode sim crescer, beleza? Só que ele vai crescendo desorganizado, aumentando pressões em regiões específicas, né? Falando da nossa realidade de uma plasticefalia posicional, esse crânio vai crescer cada vez mais torto. Então a família precisa entender isso, tá? Você, quando for conversar com os pediatras, vocês precisam conversar e mostrar isso para eles, tá certo? Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Adriana, eu trabalho em uma clínica, não tenho craniômetro ainda. Qual a sugestão pode me dar? Adriana, veja só. Existem formas da gente conseguir avaliar uma assimetria craniana, como, por exemplo, a escala de Argenta, que é uma escala visual, tá? É você olhar ali, tem uma classificação do grau de severidade a partir do que você enxerga em relação aos quadrantes da cabeça desse bebê. Se já existe uma assimetria, por exemplo, na face, assimetrias nas orelhas, desvio de mandíbula, enfim,
tá? Só que qual é o problema? Teve um estudo, eu estou muito atrás desse estudo, eu perdi, não consigo mais achá-lo, mas tem um estudo que pegou vários profissionais da saúde para fazer uma avaliação apenas visual nos pacientes que apresentavam assimetria craniana, tá? E pegou também mães, as mães desses pacientes, certo? Então pegou médicos, fisioterapeutas, fono, odontopediatra, enfim, todos os profissionais pediu para olhar as simetrias cranianas e, de acordo com o que ele visse ali, com o que ele interpretasse, ele ia dizer qual era o nível dessa simetria craniana, certo? Qual era o nível dessa plagiocefalia. E todo mundo errou, e errou muito. Adivinha quem foi o profissional que mais errou? O médico, certo? Por quê? Porque por muitos anos as assimetrias cranianas, elas foram subestimadas, entendeu? Então ninguém dava muita bola, achava que era algo estético. Então quando você tenta avaliar uma assimetria craniana só apenas no visual pela escala de Argenta, certo? Isso se torna muito subjetivo. Por quê? Porque o que é muito para mim pode ser pouco para você. E o que é pouco para você pode ser muito para mim. Então pode enganar muito. Existe uma margem muito de erro aí, certo? E adivinha quem foi que mais acertou lá? Todos os profissionais erraram, os médicos foi o que mais errou, as mães foi as que mais acertaram. Olha que loucura. Então, quando uma mãe fala alguma coisa, pode ir atrás. As mães é as que mais conhecem aí aqueles filhos, os bebês, é ela que está ali com ele o tempo todo. Então, pode ter certeza que se ela desconfia de alguma coisa, ela está correta. Certo? Beleza? Então, existe essa escala visual, né, que é a escala de Argenta, para a gente avaliar as assimetrias cranianas. Só que, por conta desse estudo, eu não acho algo muito bom para a gente avaliar. A gente está muito susceptível a erros, certo? Porque se você também é um profissional, por exemplo, que não tem uma experiência tão boa ainda com a assimetria craniana, você não viu muitas assimetrias. E cada assimetria, gente, ela é diferente da outra. Nenhuma assimetria é igual à outra. Por quê? Porque são pacientes diferentes, são indivíduos diferentes, são raças diferentes. Então não existe uma assimetria igual à outra. Entendeu? Não existe. Por isso que isso fica muito subjetivo, tá? Eu já peguei às vezes um crânio assim que chegou no meu consultório e falou: ah, aqui é uma assimetria leve, né? No máximo média. E quando eu ia fazer, por exemplo, uma craniometria, dava uma severa, uma muito severa, e eu ficava assim, meu Deus do céu, chocado ali com aquela situação. E já tinha outras assimetrias que visualmente era uma coisa muito absurda, e quando eu ia fazer a avaliação, dava uma leve, dava uma média, certo? Então, o visual é algo que pode enganar muito a gente. Por conta desse estudo, inclusive, comprova isso. Eu não gosto de fazer uma avaliação visual. Eu prefiro fazer a craniometria, certo? Essa semana mesmo eu atendi um casal de gêmeos e hoje, na verdade, e um deles tem uma assimetria craniana. E visualmente a gente consegue enxergar uma assimetria muito significativa nele, né? Não passa por despercebido. E eu fiz a craniometria e fiz o scanner 3D desse crânio e deu uma placencefalia leve. E eu achava que ia dar uma coisa muito maior, certo? Ou seja, o visual, eu atendo pediatria, vai fazer 8 anos e ainda pode aí causar uma falsa sensação, um falso positivo, um falso negativo. Beleza? Márcia colocou onde eu encontro esse estudo. Márcia, você entrou no Temap na última turma? Se você tiver entrado no Temap, tem lá na plataforma, tá? Para vocês. Tem esse artigo lá para vocês. No módulo de assimetrias. Certo, gente? Alguém mais tem alguma dúvida? Para eu ir descansar?
trabalhei o dia todo. Estou aqui agora dando essa aulinha para vocês. E aí, tudo em paz? Posso ir dormir? Deu para entender tudo? Certinho, gente. Então, espero que tenham entendido aí o que eu quis falar sobre a importância da terapia manual no nosso tratamento, certo? Quem ainda não se inscreveu no nosso último workshop, o fisioterapeuta referência na pediatria, comenta pediatria aqui para você receber o link e garantir aí seu ingresso, certo? Vai ser nos dias 28, 29 e 31 agora de outubro, tá? Onde eu vou mostrar, são 3 aulas. A primeira aula eu vou falar sobre essas disfunções de mobilidade tecidual, certo? Na segunda aula eu vou falar todo o conhecimento essencial que todo fisioterapeuta precisa ter para tratar as assimetrias cranianas. E na terceira aula eu vou dar 3 técnicas poderosas para vocês tratarem o torcicolo congênito em até 4 atendimentos, tá? Então esse evento está incrível, vai ser o último, não existe, não vai mais existir esse workshop, certo? E ele é online e gratuito. Então se você quer garantir sua vaga, comenta pediatria aí que você vai receber o link para você se inscrever. Beleza? Um abraço para todo mundo e terça-feira a gente se vê, tá bom? Na verdade não, gente, na semana que vem a gente vai se ver todos os dias. A partir da próxima semana vai começar nossa edição especial de aquecimento para o nosso evento, tá? Vão ser 2 semanas de aula todos os dias aqui no Instagram, às 27, certo? Onde a gente vai discutir temas aí específicos todos os dias para vocês chegarem lá no evento assim, ó, tinindo, super preparados para conseguir absorver ainda mais todo o conhecimento que vai estar lá, certo? Então vai ser uma edição especial de aquecimento aí para o nosso workshop. Então, a partir de segunda-feira, vão ser 2 semanas de aula todos os dias aqui no Instagram, às 27, viu? Então, a partir da segunda-feira, eu aguardo vocês. Beleza, gente? Um grande abraço, beijão aí para todo mundo, bom descanso e amanhã estamos aí de novo. Tchau, tchau!